Olá, minhas amadas irmãs, a paz do Senhor. Não foi possível nós estarmos reunidos na igreja por conta do que está acontecendo aí no mundo, né? Mas conversando com a nossa equipe, nós resolvemos não deixar passar em branco. Resolvemos então fazer alguma coisa, né? Gravar uma live para complementar o seu culto aí na sua casa, porque eu sei que com certeza você está cultuando ao Senhor aí na sua casa, porque a igreja somos nós, não são as paredes, né? Então, com certeza, cada um está cultuando a Deus em suas casas. E com a mensagem de hoje, nós queremos só complementar o seu culto aí na sua casa. E hoje nós teríamos umas convidadas para louvar ao Senhor. E conversamos com elas também, e elas também nos enviaram o louvor, que elas iriam louvar aqui na igreja. Elas nos enviaram, e eu vou estar colocando para vocês agora neste momento. Felicidade é ter Jesus em nossas vidas. Quem tem Jesus vive sempre alegre a cantar. O rei Davi foi um fiel que entoou salmos de vitória, e a sua harpa tão humilde ele a dedilhava. Venha cantar os salmos de Davi, venha tocar na harpa de Davi. Ninguém resiste o louvor de um fiel. Venha cantar os salmos de Davi, venha tocar na harpa de Davi. Quem louva a Deus jamais tristeza sentirá em si. O rei Saul vivia sempre atormentado, um mau espírito sempre o perturbava. Mas Davi, quando chegava, sua pá tocava e Deus se alegrava e permitia que o rei Saul se acalmasse. Venha cantar os salmos de Davi, venha tocar na harpa de Davi. Ninguém resiste o louvor de um fiel. Venha cantar os salmos de Davi, venha tocar na harpa de Davi. Quem louva a Deus jamais tristeza sentirá em si. Venha cantar, venha adorar, venha louvar a Deus. Gostaram do louvor? Eu já queria agradecer a irmã Cleide, a irmã Maria, ter nos atendido a nossa solicitação e ter enviado esse vídeo com esse louvor. Numa outra oportunidade, nós estaremos com as irmãs aqui na congregação. Pois bem, esta semana eu quis fazer um estudo sobre a vida de Abigail. Eu gostei muito quando a irmã Rosa usou esse nome, a equipe Abigail, assim como eu gostei quando ela usou o nome Débora, porque foram mulheres abençoadas, mulheres que se destacaram na Bíblia, né? E quando ela me colocou nessa equipe Abigail, aí eu fui procurar me aprofundar mais na vida de Abigail e ver quem era Abigail, o que a gente pode aprender com ela, qual o exemplo que ela deixou. Mas antes eu gostaria de apresentar a nossa equipe, a equipe Abigail, que é composta por eu, Luzimar, Fernanda, a Rosiane, a irmã Lilita, a irmã Isabel, a irmã Aldaíris, a irmã Luana, a irmã Eliane, Vanessa e a Vanessa Roma. 9 mulheres abençoadas e mulheres fortes. Bem, então a nossa reflexão está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 25, do versículo 2 até o versículo 18. Mas para nós ganharmos tempos, eu vou ler só alguns. O versículo 2 que diz: Havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo,
homem abastardo, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro, maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Então a Bíblia já começa descrevendo Abigail aqui como uma mulher muito bonita, uma mulher formosa e uma mulher sensata. E Abigail era uma mulher bem-sucedida, que ela era esposa de Nabal, e Nabal, a Bíblia coloca aqui que ele era um homem de muitas posses, então era um homem rico. E Abigail, pela posição que ela ocupava, ela deveria ter muitos servos, muitas amas, mas assim mesmo demonstrou, ao longo do capítulo que a gente vai ler, demonstrou humildade e demonstrou ser serva. No capítulo 14, nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso Senhor, porém este disparatou com eles. Aqueles homens, que seriam os homens de Davi, porém nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. Então o servo de Nabal relatou para Abigail, que Davi, enquanto eles estavam no campo, tinha cuidado deles, tinha protegido. Davi tinha colocado como um muro ao redor das ovelhas e dos homens de Nabal, e tinha ajudado, tinha protegido eles. Então o servo estava relatando isso para Abigail, e que Davi tinha mandado os seus moços ir lá para Nabal pedir presente, porque como a gente sabe, como a gente vê pela palavra, que Davi estava fugitivo no deserto, estava fugindo do rei Saul. Então ele estava num momento de precisão, estava precisando de alimentos. E quando ele mandou os moços na casa de Nabal, era a época da fartura, que Nabal estava tosqueando as ovelhas, então era a época que estava colhendo, era a época de festa, Nabal tinha colhido, então era costume daquela época presentear, ser grato a alguém com presentes. E Davi solicitou presentes para Nabal. Não era que Davi estava querendo pagamento por ele ter protegido, ter guardado os moços de Nabal. Não, Davi não queria pagamento, não estava cobrando. Apenas ele estava usando, ele estava com necessidade e queria que Nabal presenteasse com alguma coisa para os seus servos. E aqui, neste capítulo 14 e 15, o servo de Nabal estava relatando a Abigail o que tinha acontecido. E o que Abigail fez? Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de paz e 200 pastas de figos, e os pôs sobre os jumentos. Então não foi pouca coisa que Abigail juntou. Neste momento aqui, Abigail estava mostrando gratidão, que ela ia presentear Davi, e não era com pouca coisa, foi com muita coisa. Ela foi na sua despensa e pegou todos esses elementos aqui e preparou, colocou nos jumentos e mandou que o servo fosse, e ela foi atrás dele, mandou que ele fosse adiante dela, e ela foi atrás. Quem sabe ela ia imaginando o que ela iria contar para Davi, o que ela iria falar com Davi, como que ela ia reter Davi daquela ira, porque Davi está virado. Ele mandou os seus homens se armarem e desceu com 400 homens para exterminar Nabal e todos os homens daquela casa. Então Abigail temeu pela vida da sua família. Ela foi uma mulher sábia, que soube edificar sua casa, cuidou, protegeu da sua família com essa atitude. E a Bíblia relata que quando ela viu Davi, e vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se à terra. E lançou-se-lhes aos pés e disse: Senhor meu, cai a culpa sobre mim, permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Então aqui Abigail demonstra a atitude de humildade. Ela se prostrou porque ela sabia que Davi era o futuro rei de Israel. Ela era uma mulher temente a Deus. Ela conhecia a história de Israel. Quando a Bíblia fala lá no início que Nabal era da casa de Calebe era da tribo de Judá, então eles conheciam a história de Israel, sabia que Davi era o futuro rei de Israel. E Abigail teve essa atitude de serva, de humildade, se prostrou diante de Davi, pediu que ele a ouvisse,
que ele escutasse. E ela usou as palavras certas para convencer Davi, para reverter aquele quadro. Ela foi apaziguadora, ela reverteu aquele quadro de ira que Davi tinha em seu coração, de exterminar. Ela abriu os olhos de Davi da atitude que ele ia fazer, que ele ia pagar o mal com o mal, ia derramar sangue com suas próprias mãos. Porque Davi estava disposto a isso. Então ela conseguiu abrandar o coração de Davi, abrir os olhos de Davi. E a Bíblia também relata, quando ela coloca aqui, não se importe ao meu Senhor com este homem de Belial. Ela sabia que seu esposo era mau, que seu esposo era tolo, a saber com Nabal, porque o que significa o seu nome? Ele é, Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços do meu Senhor que enviaste. Então ela tomou para si a atitude grosseira de Nabal, a atitude de tola que Nabal teve, ela tomou para si e pediu perdão. Quando ela coloca, perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, pois pelejas as batalhas do Senhor e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Então ela abriu aqui o olho de Davi, que ele era ungido do Senhor, e que o Senhor que ia fazer justiça por ele, que o Senhor que ia guerrear por ele. Então ela convenceu a Davi a mudar o seu plano. Então o que nós podemos aprender com Abigail? Com as qualidades dela. Ela foi uma mulher apaziguadora, uma mulher temente ao Senhor, uma mulher sábia, que quando ela retornou, Davi a ouviu, abençoou e mandou que ela voltasse em paz para sua casa. E quando ela chegou em casa, ela não foi correndo jogar na cara de Nabal, olha, eu fui lá consertar a besteira que tu fez, olha, eu fui lá com Davi me humilhar por tua causa. Não, ela esperou o momento certo. Nabal estava lá comemorando a fartura, ela esperou passar o efeito do vinho, ela esperou o momento certo de relatar a ele o que tinha acontecido e deixou que o Senhor, nosso Deus, se encarregasse da justiça. A Bíblia relata que Nabal sofreu um mal lá do coração e alguns dias depois veio a falecer. Então o Senhor resolveu a situação, não precisou Davi sujar as mãos dele, e tudo por conta da atitude de Abigail. Essa mulher sábia, eu até relatei aqui algumas características dela. Ela era uma mulher bem-sucedida, uma mulher apaziguadora, uma mulher conselheira, porque ela aconselhou o rei Davi, uma mulher cristã, uma mulher temente a Deus, uma mulher humilde, uma mulher grata, que sabia usar de gratidão. Quando ela juntou todos aqueles elementos na sua despensa, preparou e levou para Davi dar para os moços dele. Ela estava sendo grata, ela não estava pagando Davi pelo que ele tinha feito pelos moços de Nabal. Ela estava sendo grata por ele ter protegido, por ele ter cuidado. Naquele tempo que os seus moços estavam no deserto, apacentando as ovelhas. Então ela era grata. E acima de tudo, ela era uma mulher sábia, que ela soube cuidar, proteger a sua família. Então que nós possamos, minhas amadas, aprender com Abigail, assim como outras tantas mulheres que têm se destacado na Bíblia, que o Senhor tem deixado como exemplo para nós, que nós possamos tomar o exemplo de Abigail, que nós sejamos sábias, que nós sejamos mulheres realmente cristãs, que o amor reine em nossos corações. Amém? Vamos orar? Amado Deus e Pai Celestial, eu te louvo neste momento, ó Pai, pela oportunidade que Tu nos concede de estarmos refletindo na Tua Palavra, ó Deus. E eu te peço neste momento, Senhor, que todas as Tuas filhas que estão, Senhor, acompanhando, meu Pai, nesta live, Pai, que Tu possa despertar em nós essas características, essas atitudes de Abigail demonstradas aqui na Tua Palavra, que nós possamos ser mulheres sábias, mulheres cristãs, mulheres tementes a Deus, mulheres apaziguadoras, mulheres que edificam os seus lares. Ó Pai, dá-nos da Tua graça, Senhor Jesus, para buscarmos, Senhor, essas qualidades. Deus, e acima de tudo, abençoa cada uma das Tuas filhas, Senhor, abençoa as suas famílias, é o que eu te peço no nome de Jesus.